Você já ouviu falar de gatilhos mentais? Provavelmente sabe os nomes: escassez, autoridade, prova social, curiosidade. Talvez já tenha tentado usar algum deles numa conversa comercial. A questão que separa quem realmente usa desses mecanismos de quem apenas conhece o nome é a seguinte: você consegue dizer com precisão qual estado mental o seu prospect estava quando cada um desses gatilhos apareceu? O cérebro humano não decide de forma linear. Ele não lê uma proposta como um documento, avaliando item por item até chegar a uma conclusão racional. Ele lê sinais, e esses sinais chegam antes das palavras. Chega primeiro a sensação de se aquilo é para mim, se eu confio em quem está falando, se tem algo em jogo se eu deixar passar. Só depois que esses estados estão resolvidos, é que a mente começa a processar o conteúdo de verdade. É por isso que o argumento pode estar perfeito e a conversa não andar. Existe uma diferença entre saber o nome de algo e entender como ele funciona por dentro. E com gatilhos mentais, essa diferença define se a comunicação converte ou apenas informa. Vamos começar pela curiosidade, porque é o gatilho mais mal entendido do mercado. Curiosidade não é uma frase com reticências, não é um título ambíguo, nem uma pergunta retórica no início de uma mensagem. Curiosidade, como mecanismo mental, é tensão. É o estado em que o cérebro percebe que existe uma lacuna entre o que ele já sabe e o que ele precisa saber para fechar uma questão. E o cérebro humano não tolera a lacuna aberta. Ele vai atrás do fechamento. Quando isso acontece, a atenção segue de forma automática, sem esforço de persuasão. O problema é que a maioria das pessoas cria formato e não cria tensão real. A pergunta aparece, mas a resposta está logo abaixo, no mesmo bloco de texto. A lacuna fecha antes de o cérebro entrar em estado de busca. Não tem curiosidade, tem informação com pontuação diferente. Para a curiosidade funcionar, a tensão precisa ser real e sustentada. O prospect precisa sentir que existe algo que ele ainda não entende sobre a própria situação dele, algo relevante, e que a resposta está próxima, mas ainda não chegou. Quando isso acontece, ele não some, ele continua. Agora, a escassez. Esse é o gatilho que mais virou armadilha nos últimos anos. O mecanismo por trás da escassez é legítimo e está enraizado na psicologia evolutiva. O ser humano atribui mais valor ao que é raro. Isso não é manipulação, é a forma como o sistema nervoso funciona. Quando algo pode acabar, o custo de não agir sobe na avaliação mental. O problema é que a escassez falsa foi usada tanto que o prospect hoje reconhece o padrão na hora. Aquele contador regressivo que zera e volta. Aquelas últimas vagas que nunca acabam de verdade. Quando o prospect identifica o artifício, o efeito se inverte. Em vez de gerar urgência, gera desconfiança. E desconfiança encerra a conversa antes do sim. A escassez que funciona é a que é real e vem de uma razão que o prospect entende e respeita. Um gestor de serviço que trabalha com entregas personalizadas genuinamente tem um limite de projetos simultâneos que consegue conduzir com qualidade. Isso é escassez real. Quando comunicada com clareza e no momento certo da conversa, não soa como pressão, soa como critério. E critério aumenta o valor percebido do que está sendo oferecido. O terceiro movimento é a indicação. E aqui a confusão mais comum é tratar indicação como depoimento. Depoimento é conteúdo, indicação é contexto. O mecanismo por trás do que o mercado chama de prova social é este. Quando alguém que se parece comigo passou por uma situação parecida com a minha e chegou a um resultado que eu quero, o meu cérebro usa esse percurso como referência de viabilidade. Não é sobre a empresa, é sobre o espelho. O prospect precisa se ver na história de quem veio antes. O erro mais frequente é colocar o depoimento no lugar errado da jornada. Pense numa reunião comercial que vai bem até o momento em que o gestor lembra de jogar um print de cliente satisfeito no chat. O prospect está em fase de avaliação, está processando se o modelo faz sentido para o negócio dele. E de repente, aparece uma frase fora de contexto, de alguém que ele não conhece, sobre uma situação que ele não sabe se tem qualquer semelhança com a dele.
O depoimento estava lá, a indicação não. A indicação funciona quando aparece no momento em que a dúvida específica do prospect está aberta. Quando ele está perguntando mentalmente se aquilo realmente funciona para alguém como ele, é exatamente aí que a história do cliente parecido precisa entrar. Não antes, não depois. No momento em que o espelho faz sentido. O quarto movimento é a autoridade. E a confusão aqui também tem nome. Título não é autoridade. Autoridade, como estado mental no prospect, é ausência de dúvida. É o momento em que a pergunta sobre se aquela pessoa é capaz de entregar o que promete deixa de existir. Não porque foi respondida diretamente, mas porque todas as evidências durante a conversa apontam na mesma direção. A forma como o serviço é explicado, a profundidade com que os problemas do prospect são antecipados antes de ele os nomear, a consistência entre o que é dito e o que é apresentado como histórico. Quando esses sinais são coerentes, a autoridade se instala sem precisar ser declarada. O certificado no perfil, o número de anos de mercado, o logotipo do cliente reconhecido na apresentação, esses elementos podem reforçar a autoridade, quando já existe uma base de coerência. Mas quando vêm sozinhos, sem essa base, o cérebro do prospect registra como argumento de autoridade, não como autoridade de fato. E argumento, avaliado por alguém que ainda está em dúvida, não fecha nada. Robert Cialdini passou anos estudando o que leva pessoas a dizer sim. E o que ele observou é que influência real não é sobre pressão externa, é sobre reconhecimento interno. O prospect não é convencido, ele chega a uma conclusão. E essa conclusão depende do estado em que ele estava durante toda a jornada, muito antes de qualquer argumento aparecer. É por isso que o formato pode estar certo e o resultado não aparecer. Curiosidade, escassez, indicação e autoridade não funcionam porque foram aplicados como técnica. Funcionam quando respondem a um estado que o prospect já carregava antes de a conversa começar. Quem entende isso não força nada. Organiza o que já é verdadeiro de um jeito que o cérebro de quem está do outro lado consegue processar e confiar. E o prospect que sumiu, depois de pedir todas as informações, não foi mal abordado no detalhe. Ele simplesmente não passou por nenhum desses estados, de forma real e coerente com o que o serviço entrega. A conversa informou, mas a mente dele não foi movida. Antes de revisar o que você vai falar na próxima conversa comercial, vale uma pergunta diferente. Em que estado mental o seu prospect estava em cada momento dessa jornada? Tinha tensão real que gerou curiosidade? Tinha escassez que ele acreditou? Tinha um espelho no momento exato em que ele precisava de referência? Tinha coerência suficiente para a dúvida sobre capacidade de desaparecer? Se qualquer uma dessas respostas for não, o problema não foi o argumento. Foi o mecanismo que não estava ativo. E mecanismo não se força, se organiza.